Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No elegante 16º arrondissement de Paris, aninhada entre fachadas haussmannianas e boutiques de luxo, ficava a Escola Saint-Honoré, uma escola particular com um passado prestigioso. Não era apenas famosa por suas conquistas acadêmicas, era um santuário para a elite. A conversa ali era frequentemente mais sobre aulas preparatórias, provas competitivas e viagens de verão para Oxford do que sobre camaradagem ou simples dever de casa. As crianças que estudavam lá tinham nomes com frases ou sobrenomes que apareciam nas páginas de negócios dos jornais. Chegavam de manhã em carros com motorista, usavam jaquetas de grife e suas mochilas às vezes custavam mais do que o salário mensal de um professor júnior. Advogados empresariais, cirurgiões renomados, embaixadores, COR do CAC 40, os pais se cruzavam nos corredores para reuniões. Internos sóbrios ou impecáveis, um telefone colado no ouvido e um olho sempre no relógio suíço. E então apareceu Kevin Diop, um garoto de porte discreto, sempre bem vestido, nunca espalhafatoso, frequentemente absorto em um livro. Não tinha logotipo nas roupas, nem relógio de ouro nem agenda lotada. Apenas um velho casaco de lã e uma bolsa surrada. Ele chegará em meados de fevereiro silenciosamente. Sem cerimônia, sem uma recomendação especial, sem o pedigree habitual. Um registro discreto, que veio depois da transferência de sua mãe. Dizia-se que ela era enfermeira em um hospital público, o que, para alguns ali, era quase exótico. Kevin quase nunca falava de si mesmo, muito menos do pai. Quando lhe faziam perguntas, respondia educadamente, mas com palavras cuidadosamente escolhidas, como se não quisesse revelar nada sobre o que se passava em seu íntimo. Esse mistério, em vez de torná-lo interessante, tornava-o suspeito aos olhos dos outros alunos. Rapidamente os olhares começaram. Primeiro os dos seus colegas, comedidos, meio curiosos, meio condescendentes. Alguns lhe perguntavam de onde ele vinha. Realmente outros sorriram para ele com pena, como se ele tivesse entrado pela porta errada. Mas foi o professor de história, Sr. Lemoyne, que cristalizou esse desconforto. Lemoyne era um homem na casa dos 50, com entradas no cabelo, modos cultos e convicções profundas. Não era abertamente racista, teria sido o primeiro a negar. Mas suas frases eram sempre carregadas de insinuações, seus elogios, escorregadios, suas críticas, carregadas de um gosto amargo. No primeiro dia, ele olhou Kevin de cima a baixo com um meio sorriso. Diop, interessante. Africano, presumo? Ótimo. Espero que você consiga acompanhar. O tom não era agressivo, mas era aquela doçura venenosa que arrepiava mais do que o insulto. Aquele tom que dizia sem dizer, você não é daqui. Você não pertence aqui. Com o passar das semanas, os comentários do Sr. Lemoyne se tornaram mais sutis e mais cruéis. O colônias africanas? Diop, você deveria ter uma opinião, certo? A democracia grega, um conceito talvez um pouco distante para algumas heranças. Ninguém riu abertamente, mas também ninguém ficou indignado. Alguns alunos sorriram para si mesmos. Outros olharam para baixo. Não era problema deles. Kevin, por outro lado, absorveu tudo, sem dizer uma palavra. Foi para casa, arrumou a mala, jantou com a mãe num pequeno e modesto apartamento em Boulogne e passou as noites lendo, aprendendo, compreendendo. Não para provar nada a ninguém, mas porque havia feito um juramento silencioso a si mesmo. Cada humilhação que sofria, cada sorriso zombeteiro, cada frase ofensiva, tornava-se um peso que ele adicionava a uma mala invisível. Uma mala que ele arrastava todas as manhãs ao passar pelos portões de Saint-Honoré. Mas em vez de dobrá-lo, esse peso o endireitava. Ele estava crescendo, em silêncio, e ninguém ainda viu a tempestade que ele carregava dentro de si. Naquela noite, Kevin se viu em seu quarto, com os punhos cerrados e os olhos fixos no chão. O silêncio era pesado, quase sufocante, e a raiva borbulhava em suas veias. Ele havia suportado tudo aquilo durante meses, os olhares, as risadas discretas, os comentários falsamente gentis. Mas hoje, algo se rompeu dentro dele. Era como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Ele se trancou no quarto assim que voltou, sem dizer uma palavra. Nada de jantar. Apenas um brilho pálido emanava de sua mesa, onde tentará ler, repetidas vezes, para esquecer. Mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem se fixarem. Cada frase, cada página, cada livro parecia julgá-lo. Foi então que sua mãe entrou, como sempre, silenciosa, mas atenta. Aisha, a mãe de Kevin, sabia de tudo sem que ele precisasse falar. Seu olhar perfurou o muro que o filho tentava construir ao seu redor. Você não está dizendo nada, mas eu entendo.
O que está acontecendo com você na escola? Sua voz estava calma, quase calma demais. Mas Kevin não conseguiu mais se esconder. Seus lábios tremeram e ele rachou. Ele me odeia, mãe. Por causa da minha cor. Na frente dos outros. Eu quero ir embora. As palavras saíram de repente, como uma verdade devastadora que ele havia reprimido por muito tempo. Ele não sabia para onde olhar, então encarou as mãos, ainda cerradas em punhos, como se pudesse exorcizar a dor pressionando-as contra as palmas. Aisha aproximou-se delicadamente e inclinou-se sobre ele. Suas mãos repousaram sobre seus ombros e ela o abraçou. Em seus braços, Kevin sentiu um conforto que não sentia há muito tempo. Mas ela não podia deixar seu filho ser engolido por esse sofrimento. Ela sabia o que isso significava. Ela sabia o que isso representava. Você não vai embora, Kevin. Você vai aguentar firme. Porque você tem uma missão. E é você quem carrega essa missão. Porque você tem um legado. Sabe o que seu pai teria dito? Kevin se afastou dela um pouco, com os olhos cheios de confusão. Meu pai, eu não o conheci de verdade. Ele está morto. A voz de sua mãe suavizou, mas ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo que estava guardando para si mesma, algo importante. Seu pai não era apenas um homem brilhante, Kevin. Ele era uma luz brilhante. Ele sempre me dizia que um dia nosso filho mudaria a percepção das pessoas. Não com raiva, não, mas com conhecimento. Essas palavras atingiram Kevin como um raio na noite. Eles sempre tiveram uma imagem borrada do pai. As poucas lembranças que tinha dele eram fragmentos de conversas, fotos borradas nas paredes, histórias que lhe contavam, mas nunca a verdade. Aisha se afastou um pouco, certificando-se de que o filho a observava. Ela foi buscar uma pasta escondida em uma gaveta da mesa, uma pasta que ela nunca quis mostrar a ele, mas que estava na hora de entregar. Ela a colocou delicadamente sobre a mesa e a abriu. Lá dentro, Kevin descobriu um mundo que jamais poderia ter imaginado. Fotos em preto e branco mostravam seu pai em conferências, cercado por figuras influentes, apertando mãos e com um sorriso sereno no rosto. Havia também artigos de jornal, nos quais ele era mencionado como um dos maiores intelectuais senegaleses de sua geração, conselheiro especial das Nações Unidas e pioneiro na pesquisa pós-colonial. Mas o que mais impressionou Kevin foram os vídeos, gravações das palestras e entrevistas do pai. A voz forte e calma de um homem determinado a tornar o mundo um lugar melhor, um homem que não se deixaria abater pelo preconceito ou pela injustiça, um homem cujo olhar continha infinita sabedoria. Kevin de repente se sentiu inundado por essa enxurrada de informações. Ele nunca soube, nunca entendeu, a verdadeira dimensão do que carregava dentro de si. Seu pai não era apenas um homem que havia deixado um vazio, ele havia deixado um legado que agora era o único a carregar. O último vídeo mostrava seu pai falando para um grupo de estudantes na Universidade Harvard. Ele parecia tão vivo, tão engajado. Falava com paixão sobre memória coletiva, a necessidade de combater estereótipos raciais, a beleza da diversidade e a importância da educação. O preconceito desaparece com o conhecimento. Nossa voz deve se erguer, não pela violência, mas pelo poder da verdade e da educação. Kevin ouviu aquela última frase repetidas vezes. Era como se seu pai estivesse ali ao seu lado, como se uma parte dele estivesse renascendo naquele exato momento. Naquela noite, Kevin não dormiu. Lia e relia os artigos, assistia aos vídeos, ouvia repetidamente aquela voz calma e poderosa que lhe dizia, implicitamente, que nada era impossível. Chorou. Não de tristeza, mas de libertação. Do peso que até então o segurava. A raiva que sentirá contra a injustiça se transformou em outra coisa. Um fogo sagrado, um desejo de mudar as coisas. Ele finalmente se levantou da mesa, seu olhar fixo na janela do quarto, a silhueta da cidade se estendendo sob o luar frio. Ele tomou uma decisão. Daquele momento em diante não abaixaria a cabeça. Seguiria os passos do pai, sem buscar vingança, mas usando o que lhe era mais precioso, sua inteligência, sua determinação e sua capacidade de enxergar além do julgamento alheio. Poucos meses após aquela noite de revelação, enquanto Kevin começava a se recuperar e a levar adiante seu legado com renovada força interior, Saint Honoré se preparava para sediar seu tão aguardado evento anual, a Journée des Savoirs, Dia do Conhecimento. Este dia era uma oportunidade para a escola exibir seu prestígio acadêmico, convidar figuras renomadas para compartilhar seus conhecimentos e oferecer aos alunos um vislumbre das maiores figuras do pensamento contemporâneo. Cientistas, escritores, filósofos, todos das esferas mais exclusivas da elite intelectual, vinham transmitir seus conhecimentos a uma futura geração de líderes.
A cada ano, o evento atraía a atenção da mídia e de pais influentes. Desta vez, porém, um simples e-mail anunciava uma surpresa que quebrava a rotina e marcava uma reviravolta inesperada. O e-mail, escrito em um tom tão formal quanto misterioso, não forneceu nenhuma informação precisa sobre a identidade do palestrante, além do título de sua conferência. Memórias apagadas, histórias redescobertas. Palestrante especial, um historiador reconhecido internacionalmente. Não houve mais detalhes. Apenas este anúncio enigmático que rapidamente alimentou especulações entre alunos e professores. Todos estavam ansiosos para descobrir este estranho que, sem dúvida, adicionaria um pouco de mistério e prestígio a um dia já repleto de cerimônias solenes. No dia do evento, o grande salão de conferências da escola estava lotado. As fileiras de cadeiras estavam repletas de rostos conhecidos. Pais, alunos e professores, todos vestidos com suas melhores roupas, prontos para ouvir o discurso de um nome prestigioso. A atmosfera era eletrizante, o ar carregado de expectativa. Quando o orador entrou, o silêncio se instalou instantaneamente. Um homem alto de pele escura, vestido com um terno simples porém elegante, estava parado na porta. Seu olhar transmitia sabedoria e autoridade evidentes, e quando subiu ao pódio, todos os olhares estavam fixos nele. Ele não precisava de microfone para chamar a atenção. Sua voz profunda, clara e vibrante ressoou imediatamente por toda a sala. Ele parou em frente ao microfone e não disse nada por um instante. Esperou observando os rostos ao seu redor, como se avaliasse a magnitude do impacto que causaria. Então, finalmente, ele falou: Senhoras e senhores, meu nome é Abdoulaye Diop. Fui declarado morto há 5 anos. Mas estou vivo. E estou aqui por um motivo muito específico. Um murmúrio percorreu a sala, uma onda de confusão misturada com curiosidade. Olhos se examinavam, sussurros furtivos podiam ser ouvidos. É meu filho estuda aqui. Ele não te contou sobre mim. Ele queria trilhar o próprio caminho. Mas paredes têm ouvidos e humilhações, mesmo as silenciosas, deixam cicatrizes profundas. Kevin, que estava sentado no fundo da sala, sentiu o coração bater mais rápido. Suas mãos apertaram o colo. As palavras do pai ecoaram em sua cabeça, misturando-se às lembranças recentes de todas as vezes em que fora alvo de escárnio naquela mesma sala. O ar de repente ficou mais pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado. Abdoulaye Diop continuou suas palavras carregadas de verdade, atingindo o público com uma sinceridade inegável. O que você está ensinando a essas crianças pode ser história, mas o que você está transmitindo a elas é a sua verdade. E se a sua verdade estiver tingida de desprezo, ignorância ou medo, então isso não é ensino, é traição. As palavras atingiram com tanta força que pareceu que uma explosão tinha acabado de abalar a plateia. Kevin virou a cabeça para Monsieur Lemoine, o professor de história que, ao ouvir as palavras de Diop, de repente se viu sob os holofotes. Lemoine, sempre tão seguro de si, tão implacável em sua arrogância, agora desviava o olhar, o rosto marcado por uma expressão que pretendia ser de desdém, mas traía um nervosismo latente. Os alunos, por sua vez, prestavam atenção a cada palavra do orador. A tensão na sala era palpável, os sussurros se tornando mais raros, substituídos por atenção total. Não estou aqui para julgar, mas para lembrar a todos que a história não se constrói com base no ódio e na exclusão. A história, a verdadeira história, pertence àqueles que foram esquecidos, àqueles que foram apagados, àqueles que foram silenciados por muito tempo. O discurso continuou por 1 hora, uma verdadeira volta ao mundo pela história esquecida, histórias da África, da Ásia, de lutas invisíveis e de conhecimento sufocado por séculos de opressão colonial. Abdoulaye Diop falou com paixão implacável sobre figuras históricas apagadas dos livros escolares, civilizações antigas que não foram ensinadas, cientistas, filósofos, senhores da guerra e pensadores que a história oficial havia deliberadamente ignorado. Kevin, com os olhos marejados, sentiu um orgulho que nunca sentirá antes. Seus punhos finalmente se abriram, como se as palavras do pai tivessem lavado um pouco da sua dor e humilhação. Este era o seu legado, o mesmo que agora carregava consigo, e ele não se sentia mais sozinho. Finalmente sentiu a força do pai, e essa força o guiou. Ao final do discurso, a sala ficou em silêncio antes de uma ovação de pé irromper. Todos os alunos se levantaram e bateram palmas em sincera admiração. Alguns tinham olhos brilhantes, outros sentiam um nó na garganta, mas todos, sem exceção, ficaram profundamente tocados. Quanto ao Sr. Lemoine, ele não tinha nada a dizer. Seus lábios permaneceram tensos. Na manhã seguinte anunciou sua saída por motivos pessoais. Ninguém se arrependeu.
Alguns sussurraram que fora a vergonha que o levará a partir. Kevin, por sua vez, sabia que aquele dia marcava uma virada. Não era apenas um discurso, era a aceitação de uma verdade que ele e seu pai sempre carregaram. Ele não tinha mais medo. Havia encontrado seu lugar, e o ocuparia neste mundo com orgulho e dignidade. Depois disso, as coisas mudaram. Não imediatamente, mas lentamente. Como um vento que sopra suavemente no início, mas acaba transformando tudo em seu caminho. Os alunos, antes distantes, começaram a olhar para Kevin de forma diferente. Ele não era mais o garoto quieto e misterioso, ou aquele que todos rejeitavam. Ele estava se tornando um modelo, não por causa de seu desempenho acadêmico, mas graças a uma nova presença. Uma força silenciosa que exalava uma certa autoridade natural. O riso zombeteiro e os comentários condescendentes haviam desaparecido. Kevin não era mais considerado o negro brilhante, rótulo imposto a ele para minimizar seus sucessos. Não. Agora ele era percebido como um espírito livre e profundo, uma inteligência única que inspirava aqueles ao seu redor. Até os professores começaram a vê-lo de forma diferente. Ele não era mais apenas mais um aluno, mas uma personalidade que despertava interesse, capaz de responder com argumentos relevantes e uma visão às vezes mais ampla do que a dos adultos. Alunos que inicialmente o evitavam ou ignoravam, de repente se viram buscando seus conselhos, querendo debater com ele. O que começara como gestos hesitantes e conversas tímidas nos corredores, gradualmente se transformou em trocas intelectuais regulares. Ele não era mais o jovem que aceitava o ridículo com dignidade silenciosa, mas um pensador, uma fonte de inspiração para aqueles que queriam ampliar sua compreensão do mundo. Kevin não era mais apenas mais um aluno. Ele estava se tornando uma voz respeitada, uma ponte entre mundos frequentemente compartimentados, e isso o estava transformando. Ele se tornou um delegado. Não era um cargo que ele cobiçasse inicialmente. Mas um dia, após uma discussão acalorada sobre as injustiças que havia sofrido, um grupo de estudantes o convidou para concorrer. Kevin, sempre humilde, aceitou não por ambição pessoal, mas porque sabia que sua voz estava sendo ouvida. Ele venceu a eleição com folga, não por seu carisma, mas porque os outros viam nele alguém mais do que capaz de compreender suas lutas e de dar sentido às suas vidas estudantis em um ambiente tão competitivo. Poucos meses depois, como presidente do clube de debate, ele se tornava cada vez mais visível. Em cada reunião, suas intervenções eram marcadas por reflexões profundas, muitas vezes seguidas de debates acalorados, mas sempre respeitosos. Ele tinha a capacidade de ver os múltiplos lados de uma situação, de desafiar ideias preconcebidas, mantendo uma mente aberta rara em alguém da sua idade. Seus discursos eram sempre imbuídos desse desejo de compartilhar. Ele não buscava apenas vencer um debate, mas encorajar os outros a pensarem de forma mais crítica sobre o mundo ao seu redor. Então, ele deu um passo adiante, publicou um artigo no Le Monde com apenas 17 anos. Era uma análise profunda dos legados coloniais e da maneira como a França confrontava seu passado. Este artigo, de uma maturidade surpreendente para um adolescente, recebeu elogios não apenas de seus professores, mas também de figuras públicas que o contataram para discutir suas ideias. O mundo acadêmico, os intelectuais e os políticos começaram a vê-lo não como um jovem com uma história pessoal, mas como um pensamento vivo, uma voz da nova geração. E todas as noites em casa, sua mãe, ainda orgulhosa, guardava uma foto na lareira. Era a mesma foto desde a infância, a de um homem em pé sorrindo, segurando um garotinho nos braços, no meio de um campus africano. Seu pai, o professor Abdoulaye Diop. Uma imagem congelada no tempo, mas para Kevin era muito mais do que uma simples foto. Era o legado vivo do que ele carregava dentro de si, uma luz que ele nunca deixava de reacender a cada desafio que assumia, a cada situação em que se recusava a ser esmagado. A foto era um lembrete constante para Kevin do que ele representava. Não era apenas a história de seu pai, mas também de todas as lutas silenciosas, todas as vitórias invisíveis que as gerações anteriores enfrentaram. Muitas vezes sem reconhecimento, mas com uma convicção que não podia ser apagada. Sua mãe, sempre silenciosa, mas cheia de dignidade, frequentemente o olhava, com os olhos cheios de lágrimas discretas, repletas de orgulho e lembranças. Kevin sabia que carregava consigo o legado de um homem que havia falecido, mas cujo impacto permanecia vivo dentro dele. Ele havia encontrado seu caminho, não rejeitando o passado, mas abraçando-o, tornando-se herdeiro de uma luta intelectual e histórica. Ele não era mais apenas um estudante do 16º arrondissement de Paris. Era um homem em formação, um transmissor de conhecimento, pronto para mudar as percepções ao seu redor.